E aí, pessoal, vamos falar agora um pouquinho do dicionário de dados. O dicionário de dados tem a função de complementar as informações que não estão disponíveis no diagrama de identidade de relacionamento, beleza? Então aqui tem o dicionário de dados das relações de cliente e de vendedor, onde eu tenho o nome dos campos, o tipo de dado que esse campo vai receber, o tamanho, se ele é algum tipo de chave e as observações. Então, se olharmos aqui, o código do cliente é um dado numérico, ou seja, só vai aceitar números, né, sem tamanho definido, quer dizer que ele vai pegar o tamanho padrão do banco de dados. Ele é chave primária e é autoincremento. Autoincremento significa que é um campo que vai ser codificado sequencialmente, né, desde o número 1 até a sua quantidade máxima, que também depende do tamanho do inteiro que vai ser usado. Né? Então eu tenho aqui o nome, né? O nome é um campo alfanumérico, né, de 60 caracteres. Né? Então alfanumérico significa que ele vai receber tanto números como letras e caracteres especiais, né, 60 desses caracteres, incluindo os espaços em branco aí. Né? Lembrando que a tecla de espaço ele conta como um caractere. Não nulo significa que ele vai ser obrigatoriamente preenchido. O campo não pode ter valores nulos. Então, endereço, bairro, cidade, CEP, estados, então, são todos alfanuméricos e cada um com os seus respectivos tamanhos. Vale salientar que no caso do telefone, que também é um alfanumérico, ele tem o tamanho de 15, porque eu estou contando tanto os números quanto a máscara, que é os parênteses, os traços. Então, qualquer coisa que tenha, como no CEP, que tem também aqui os traços, o ponto, são contados, deverão ser contados no tamanho. Tá? Data nascimento, né? Data nasce. Eu acabei acrescentando mais esse campo aqui para a gente poder fazer alguns testes mais para frente. Né? É um data, né, não nulo. Né? Então quer dizer que a data tem que ser preenchido de forma obrigatória. Eu adicionei aqui alguns outros atributos que não apareceram, né, no exemplo de normalização. Né? Porque vamos utilizar esses atributos para fazer alguns testes no banco de dados nas próximas aulas. É claro que se você for adicionar novos atributos às suas tabelas, às suas relações, você precisa documentar isso, né, acertar o diagrama de identidade de relacionamento para ficar bem documentado isso e não ter diferença, né, entre o diagrama de identidade de relacionamento e o dicionário de dados. Não pode haver diferença. Então vamos lá. Vendedor. Vendedor também chave primária, né? O código vendedor, numérico, autoincremento. Nome, alfanumérico, tamanho de 60, não nulo, obrigatório preenchimento. Comissão, numérico de 10,2, padrão zero. Né? Esse numérico de 10,2 significa que eu vou ter 10 casas e dessas 10 casas eu deixei duas decimais. Então serão 8 casas inteiras e duas decimais. Né? Outra coisa que vocês podem notar é que o nome dos campos eles já estão num padrão para serem implementados no banco de dados. Então, código está sem acento, endereço está como endereco, né? Comissão está com comissal, né? Porque aqui ele já vai ficar pronto, né, para o administrador que for fazer o banco de dados, né, o administrador de dados, poder fazer já é, criar essas relações. E uma cópia disso também vai para o programador, para ele saber qual é ou quais são os nomes dos atributos aí que estão sendo utilizados no banco e não ter problema, beleza? Então aqui agora eu tenho outras tabelas aqui, né, outras relações. Número, né, numérico, chave primária, autoincremento. Código cliente, numérico, chave estrangeira. Então aqui eu estou falando que o código cliente ele é uma chave estrangeira. Né? E aqui nas observações eu coloco com quem que ele vai ligar. Eu estou falando que ele vai ligar com o código cliente da relação de cliente. Então o atributo código cliente da relação cliente vai fazer a ligação com este código cliente da relação pedido. Certo? Mesma coisa serve para o código do vendedor, que é uma chave estrangeira, né? E vai fazer um relacionamento com a relação vendedor, código vendedor. Beleza? Data, né, do pedido de venda é a data mesmo, sem tamanho. Né, e valor pedido numérico 10,2, padrão zero. Aliás, esqueci de falar desse padrão zero aqui. Né, esse padrão zero significa que se o valor não for preenchido
no momento da inclusão do dado, né, o próprio sistema vai jogar o valor zero para ele, que é uma coisa bem interessante para ser feito, para inicializar esse tipo de atributo que você utilizar para cálculo, começar com zero para não ter problema de ter alguns resquícios, né, alguns lixos de memória dentro dele. Tudo bem? Vamos lá. A relação de itens, né, numérico, né, número pedido, numérico, chave primária e estrangeira. Significa que ele é primária aqui e estrangeira que vai ligar com pedido. Se vocês notarem, né, aqui está escrito número, né, e aqui está escrito número pedido, né. Os atributos precisam ter o mesmo nome para você fazer uma ligação, uma relação entre eles, né? A resposta é não, não precisa ter o mesmo nome, né? É interessante que tenha nomes que indiquem aonde ou com quem ele está sendo ligado. A única obrigatoriedade disso é que se eu tenho um atributo numérico aqui, né, na chave, aqui no número tem que ser numérico. Então os atributos têm que ter o mesmo tipo de dado, não o mesmo nome, né? Mas é interessante que você coloque os nomes que você lembra o que é. Tudo bem? O código do produto, numérico, chave primária estrangeira para ligar com o produto. Né? Valor unitário, quantidade e valor total, todos numéricos, 10,2. Né? Não nulo significa que é obrigatório preenchimento. A relação de produto, né? Tem o código produto numérico é primário, a descrição alfanumérico de tamanho 30 obrigatório preenchimento, o preço, né, numérico 10,2 também obrigatório preenchimento e a quantidade quantidade estoque numérico 10,2 padrão 0. Eu poderia ter colocado mais algumas restrições aqui, né? Por exemplo, quantidade de estoque eu poderia obrigatoriamente falar que ele tem que ser maior que 0. Nesse caso, ele não poderia ter estoques negativos, o que pode gerar problemas em alguns sistemas, né, que podem ter estoque negativo. Né? Então fica aí a critério da necessidade do cliente se vai ter algum outro tipo de restrição ou não. Beleza? No mais que eu tinha para falar de dicionário de dados é isso. É importante que ele esteja bem documentado e toda atualização que seja feita aqui seja feita também no DER. Né? E toda atualização que seja feita no DER, né, no diagrama de estado de relacionamento, também seja feito aqui, porque eles têm que ficar sincronizados, porque isso aqui vai ser padrão para o programador poder fazer a codificação do sistema aí e conexão com o banco de dados. Bom, era isso que eu tinha para falar de dicionário de dados. Né? É um assunto relativamente simples, né? Como você criar dados sobre dados, que também nós chamamos de metadados. Né? Então, são para dizer como que vai se comportar cada atributo e cada relação aí do meu sistema. Né? Então, até uma próxima aula.